Boa noite. Veja no Brasil TV desta quarta-feira, dia 14 de julho. A Polícia Civil do Rio faz a reconstituição da morte de Kathleen Romeu, a grávida baleada na Zona Norte. Para moradores de áreas vulneráveis no Distrito Federal, provoca fila, aglomeração e muita espera. E ainda, os bombeiros sobrevoam o Parque Nacional das Emas para avaliar as queimadas que há 5 dias destroem a reserva. É agora no Brasil TV. A Polícia Civil do Rio fez hoje a reconstituição da morte da jovem Kathleen Romeu no Complexo do Lins, que fica na zona norte da cidade. Kathleen estava grávida de 4 meses, morreu durante uma ação da Polícia Militar no início do mês passado. A Larissa Schmidt acompanhou o trabalho dos peritos. A reconstituição do caso começou por volta da 1h aqui na rua Araújo Leitão, no Complexo do Lins, na zona norte do Rio. A avó de Kathleen, Sayonara Fátima, que estava com a neta na hora em que ela foi atingida por um tiro de fuzil no peito, confirmou informações que já tinha prestado em depoimento. Disse que ouviu tiros ao mesmo tempo em que Kathleen caiu no chão. Ela pensou que a neta estava se protegendo e, ao virar o corpo, também preocupada com o bebê, ela se deu conta de que Kathleen tinha sido atingida. Em seguida, a avó disse que olhou para o beco em frente ao local do tiro e viu primeiramente 2 policiais militares descendo uma escadaria com fuzis empunhados e depois vieram mais PMs. A Polícia Militar disse que 12 homens participavam de um patrulhamento de rotina e entraram em confronto com bandidos. Testemunhas dizem que não houve troca de tiros. 6 policiais militares participaram da reconstituição. Um advogado de defesa diz que só vai se pronunciar depois do resultado da perícia técnica. Em depoimento, um dos policiais disse que fez 5 disparos e outro PM disparou 2 vezes. Os 12 PMs tiveram 21 armas recolhidas e foram afastados do serviço nas ruas. A Polícia Civil investiga o caso. Também a Corregedoria da PM, a Coordenadoria de Polícia Pacificadora e o Ministério Público, que faz uma investigação independente para apurar as circunstâncias do que aconteceu e também se houve crime militar por fraude processual com adulteração da cena do crime. Larissa Schmidt para o Brasil TV. No Paraná, policiais rodoviários estaduais, empresários e um vereador são alvos de uma operação da Polícia Militar e do Ministério Público. A Solange Riozin tem as informações. Entre os presos estão 14 policiais rodoviários estaduais e um vereador de Campo Mourão do PSD, Sidney Ronaldo Ribeiro. O vereador é dono de uma loja de eletrônicos na cidade. A polícia cumpriu ainda mais de 50 mandados de busca e apreensão em 18 cidades do Paraná. Segundo as investigações que começaram em 2020, o grupo de policiais fazia parte de uma quadrilha que cobrava propina para deixar passar mercadorias do Paraguai nas rodovias do Paraná. Eles tinham até uma tabela de preços para cobrar essas propinas com valores que variavam de R$300 a R$4.000. Vamos ver a entrevista. Se identificou que, por exemplo, veículos de passeio, eles cobravam em torno de R$300, um rodotrem R$4.000, uma carreta R$3.000, um caminhão, um baú R$2.000. Então esse era um tabelamento, mas não significava que sempre era esse valor. Porque geralmente eles não fiscalizavam, não apuravam o que era transportado. Mas se houvesse uma averiguação e eles começavam as tratativas e às vezes o valor elevava, além desses valores fixos. Segundo a polícia, parte das mercadorias apreendidas era repassada a empresários que comercializavam os produtos. Durante a apreensão de hoje, a polícia encontrou dinheiro e drogas nas casas de alguns policiais investigados. Os policiais presos foram trazidos para essa escola de cabos e soldados de Maringá e vão ser levados para o quartel da PM de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A defesa do vereador Sidney Ronaldo Ribeiro, do PSD de Campo Mourão, disse que vai prestar os esclarecimentos necessários para as autoridades judiciais e que vai provar que o vereador não fez nada. Assim como a Câmara Municipal de Campo Mourão, a defesa do vereador disse que a investigação não tem relação com a atividade parlamentar dele. Nós não conseguimos contato com o PSD. De Maringá, Solange Riozin, para o Brasil TV. A gente fala agora da vacinação contra a Covid. No Distrito Federal, a Secretaria de Saúde começou a vacinar hoje pessoas em situação de vulnerabilidade, que tiveram dificuldade, inclusive, para fazer esse agendamento pela internet.
Teve muita fila, aglomeração e gente que chegou à 1 da manhã para tentar se vacinar. Uma fila enorme que dava voltas. Todo mundo aqui atrás da mesma coisa, a vacina contra a Covid-19. A escola classe 66 aqui do Sol Nascente virou ponto de vacinação hoje. Um mutirão para imunizar pessoas que estão nos grupos prioritários e ainda não tinham conseguido receber a dose. Os primeiros chegaram à 1 da manhã na fila. A Rosângela era uma delas. Ela tem 48 anos e tentou agendar a vacinação quando abriu para essa idade, mas não conseguiu. Gente igual a mim, né? Tentou agendar, mas não conseguiu. A internet na casa do José Ronaldo é ruim. Quando abriu o agendamento para os 44 anos, ele foi numa lan house e tentou muito, mas também não deu para marcar. Hoje passou a madrugada na fila. E eu estou muito feliz, que como eu mexo com gente, a felicidade que eu não sei nem como é que falar, né? A expectativa era grande para receber uma das 500 doses disponibilizadas no mutirão. Bastava estar nos grupos prioritários, levar documento com foto e outros documentos exigidos no caso das comorbidades. Um pouco antes das 8 da manhã, os portões da escola abriram e os primeiros entraram para se vacinar. Do lado de fora, a fila não parava de crescer. O mutirão foi anunciado há 2 semanas pelo secretário de Saúde. Ele disse que haveria outros pontos com vacinas sem agendamento pelo DF. Essas pessoas serão informadas, através de carros de som, através da rádio comunitária, de que estaremos com um posto volante na região fazendo a vacinação dessas pessoas que tiveram dificuldade de agendamento. Hoje, a Secretaria de Saúde mandou um vídeo confirmando que vai ter mais vacinação sem agendamento. Esse usuário, sendo grupo contemplado, pode estar sendo imunizado sem a necessidade de estar fazendo agendamento. A infectologista Joana Dark diz que é preciso organização, até para evitar aglomerações, como aconteceu hoje na fila no Sol Nascente. A informação deve ser clara. Muita gente não está acessando as unidades porque está tendo dificuldade de acesso por causa dos meios utilizados via internet. Depois de muita espera, tentativas e frustração com o agendamento que nunca pôde ser feito, quem recebeu a dose hoje comemorou. Foi maravilhoso, né? Que é o que a gente esperava, né? No momento. E também nem doeu, né? Nem senti nada, pontadinha. Mas a Swan Crisley, que tinha acabado de receber a dose, lembra: mais gente tem que ter esta chance, porque muitos não conseguem agendar. Todo mundo tentando no celular da outra e não estava conseguindo. Então não é falta de tentar. Muita gente ali vai ficar de fora. Eu acho isso injusto, porque todo mundo merece, né, ser imunizado. Como você viu na reportagem, a Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde, postos volantes de vacinação ainda vão ser disponibilizados no site. Em Maceió, hoje faz 1 semana das restrições na aplicação da primeira dose da campanha de vacinação contra a Covid. André Rezende é quem nos explica. Olá, aqui em Maceió, a vacinação continua restrita a grávidas e mulheres que tiveram filhos recentemente, até 45 dias. Essa restrição para a primeira dose já dura 1 semana. A vacinação por idade parou em pessoas com 37 anos sem comorbidades. Começou na quarta-feira passada e horas depois foi paralisada por falta de vacinas no estoque. No domingo foi retomada, mas limitada a 3.000 pessoas. De acordo com a Prefeitura, essa limitação foi necessária para reservar imunizantes para gestantes que fazem parte do público que está sendo priorizado agora. E que a vacinação será retomada para os demais públicos depois que novas doses chegarem ao município. A Secretaria de Saúde de Alagoas aguarda o envio de novas doses pelo Ministério da Saúde, mas ainda não há previsão para isto. Enquanto isso, a capital alagoana continua vacinando normalmente a segunda dose da Coronavac e da AstraZeneca. Um público muito menor, por isso a gente vê um movimento bastante pequeno nos pontos de vacinação como este que a gente está agora nesse momento. André Rezende, para o Brasil TV. Belo Horizonte vacinou hoje moradores com 42 anos. Esse ritmo da vacinação pode ser, inclusive, interrompido e já na próxima semana. É que até agora não existe uma previsão da chegada de mais vacinas. Ninguém quis perder a hora da vacina no Centro de Saúde Padre Tiago, no bairro Alípio de Melo. Nas mãos, documento oficial com foto, comprovante de residência e 42 anos de vida. Esse grupo tem 35 mil pessoas, segundo a Prefeitura.
A Adriana é uma delas. Um alívio para todo mundo, né? Para mim foi uma satisfação imensa ter tomado ela, sabe? A imunização continua. Amanhã, quem tem 61 anos recebe a segunda dose. Na sexta, pessoas de 41 anos vão poder se vacinar. No sábado, quem tem 60 anos é que vai receber a segunda dose. No dia 15 do mês passado, o secretário estadual de Saúde informou que a expectativa para o mês de julho era que Minas recebesse 3,5 milhões de doses. Mas neste mês, chegaram 2 remessas com um total de pouco mais de 1.300.000 doses. A Pfizer anunciou a entrega de mais de 924.000 doses ao Brasil. Se o Ministério da Saúde seguir a média de repasse, Minas Gerais pode receber 10% dos imunizantes. Já o Estado costuma repassar para a capital de 12% a 14% da remessa. Seriam cerca de 10.000 doses da Pfizer, que não são suficientes para imunizar o próximo público. Isso porque, segundo a estimativa da Prefeitura, na faixa etária dos 40 anos, que pela ordem é a próxima a ser imunizada, são 37 mil pessoas. A Secretaria de Saúde admite que precisa de mais vacinas para convocar a população. Tudo que nós recebemos até sábado próximo passado, basicamente está comprometido com a ampliação até a faixa etária de 41 anos, próxima sexta-feira. Nossa equipe está sempre de prontidão, podemos dizer assim. Se recebermos doses até o sábado, é possível que nós consigamos, já na própria segunda, fazer uma ampliação de faixa etária. Mas isso depende, efetivamente, de novas remessas. A média móvel de casos e de mortes no estado vem caindo. No dia 1º de julho, eram 6.395 casos. Hoje a média está em 5.279. As mortes, que estavam em 173, agora estão em 138. Apesar da diminuição, os números ainda estão altos. A vacinação contribui para a melhora dos indicadores, porque quem se imuniza evita formas graves da doença. No Rio de Janeiro, 10 municípios aderiram à autorização do Estado para antecipar a segunda dose da vacina da AstraZeneca. Mas a capital e outros 2 municípios da Baixada vão manter o intervalo de 12 semanas entre as 2 doses. A Fiocruz, que é a fabricante da vacina aqui no Brasil, esclarece que a recomendação é manter o intervalo de 3 meses. A Fiocruz, que é a fabricante da Oxford AstraZeneca no Brasil, defende a manutenção do intervalo de 12 semanas entre as doses da vacina. A fundação destacou que a AstraZeneca apresenta uma proteção significativa contra variantes já com a primeira dose e a produção de uma resposta imunológica ainda mais robusta quando aplicado em intervalo maior. Além disso, ressalta que esse regime permite acelerar a campanha de vacinação, garantindo a proteção de um maior número de pessoas. A Fiocruz considera estudos recentes do Departamento de Saúde do Reino Unido que demonstraram uma eficácia de 72% no intervalo entre 8 e 11 semanas. E no intervalo superior a 11 semanas, a eficácia foi de 81%. O Programa Nacional de Imunizações continua com a recomendação de intervalo de 12 semanas. O Comitê de Vacinas do Reino Unido publicou em junho uma nota dizendo que a variante Delta é uma grande ameaça e que a segunda dose pode ser antecipada de 12 para 8 semanas. O mesmo comitê ressalta a importância de, paralelamente, continuar avançando na vacinação do público em geral o mais rápido possível. O Reino Unido manteve o intervalo de 12 semanas entre as vacinas. O governo do estado diz que usou o mesmo estudo apresentado pela Fiocruz. A Secretaria Estadual de Saúde afirma que uma das principais preocupações é com o armazenamento de doses. O governo disse que há municípios com vacinas paradas para a segunda dose e que, por isso, autorizou a antecipação. Cada cidade tem liberdade para decidir se vai ou não antecipar o reforço. Pelo menos 10 municípios da região metropolitana disseram que vão seguir a orientação do governo do estado. O Rio, Mesquita e Nilópolis informaram que vão continuar aplicando a segunda dose no intervalo de 3 meses. Os outros municípios ainda não definiram. O presidente Jair Bolsonaro foi transferido para um hospital em São Paulo para fazer exames complementares. A informação foi divulgada à tarde pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, numa rede social.
presidente foi internado esta manhã no Hospital das Forças Armadas em Brasília. A cobertura completa sobre o estado de saúde do presidente você tem daqui a pouco no Jornal Nacional. A Polícia Federal afastou hoje um delegado da própria PF acusado de vazar informações do Pará. A Operação Mapinguari, que investiga esses vazamentos, cumpriu 8 mandados de busca e apreensão nos estados do Pará e Goiás. A investigação começou há 3 anos, quando o delegado Everaldo Eguchi teria informado empresários ligados à mineração ilegal de manganês sobre a ação da PF no sudoeste do Pará. Hoje de manhã, a polícia apreendeu documentos e dinheiro na casa do delegado Everaldo Eguchi, em Belém. Outros 6 empresários são alvos dessa ação. Everaldo Eguchi foi candidato derrotado à Prefeitura de Belém nas últimas eleições pelo Patriota. Nós entramos em contato com o delegado, mas ele disse que não vai se pronunciar. Foi encontrado em Minas Gerais um carro usado pela quadrilha que invadiu uma empresa de metais, de joias, para roubar. Isso tudo foi na cidade de Jarinu, no interior de São Paulo. A gente, inclusive, falou desse caso ontem aqui no Brasil TV. Até agora, ninguém foi preso e as buscas continuam. As imagens de câmeras de segurança mostram os criminosos fugindo da empresa minutos depois do ataque. Na fuga, eles cruzaram com a polícia e teve troca de tiros. A quadrilha conseguiu escapar pela rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais. Um dos carros foi encontrado abandonado em uma estrada rural em Cambuí, cidade do sul de Minas. A invasão à empresa foi na madrugada de ontem. Os bandidos incendiaram carros e usaram explosivos para abrir o cofre. De acordo com a polícia, a quadrilha conseguiu levar da empresa 500 peças de prata, mais de 3 quilos de prata em liga, além de uma pequena quantidade de ouro e de cobre. Antônio Ferreira, de Jarinu, para o Brasil TV. Veja a seguir um tremor de terra assusta moradores da cidade de Pancas, que fica no noroeste do Espírito Santo. E o trabalho dos bombeiros que sobrevoam o Parque Nacional das Emas para avaliar as queimadas que destroem a reserva. Brasil TV de volta e a gente fala do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Ainda dá tempo de se inscrever para as provas, mas é preciso correr. O prazo se encerra faltando 1 minuto para a meia-noite de hoje. A Aline Galdino tem as informações para a gente. Olá, tudo bem? Pretende fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio este ano e ainda não fez a sua inscrição? É bom correr, porque o prazo se encerra hoje. Tanto as provas do Enem digital quanto as provas do Enem impresso serão aplicadas com as mesmas questões. Inclusive, a prova de redação também terá o mesmo tema. Lembrando que as provas do Enem, edição 2021, acontecem em 2 dias, tanto para o Enem digital quanto para o Enem impresso, no dia 21 de novembro e no dia 28 de novembro. Aline Galdino para o Brasil TV. Hoje é o 5º dia de combate ao fogo que já destruiu parte do Parque Nacional das Emas, patrimônio natural da humanidade que fica entre Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Na escuridão do parque, as viaturas dos bombeiros seguiram monitorando os pontos de incêndio que ainda não foram contidos. Aqui nessa região do parque, por onde eu estou caminhando, o fogo passou destruindo toda a vegetação, era por volta de meio-dia. E agora já são 10 horas da noite, tem muita fumaça por aqui, porque ainda tem árvore que continua queimando. Bombeiros e brigadistas dizem que à noite é mais fácil combater o incêndio por causa da baixa temperatura e também dos ventos mais fracos. Mas é durante o dia que o fogo tende a sair do controle. Ontem teve correria para tentar impedir que as chamas atingissem essa estrutura que funciona como base de apoio dentro do parque. O período agora é o período de julho, é um período que já vem seco desde maio, né? Teve chuvas alguns períodos aí, mas não ajudou em nada, né? E facilitou aqueles fogos, aqueles incêndios que adentram a área de várzea, e eles ganham proporções enormes e conseguem adentrar o campo, né? Por mais de 4 horas, quase 100 bombeiros de Goiás, do Mato Grosso do Sul e brigadistas do Instituto Chico Mendes trabalharam para tentar conter as labaredas, que chegaram a quase 4 metros de altura. Fazendeiros da região mandaram caminhões com água para ajudar no combate. Por onde o fogo passou, restou apenas cinzas.
28 mil hectares foram queimados. O incêndio começou na última sexta-feira, quando brigadistas do parque faziam aceiros, um trabalho feito todos os anos. Uma faixa de vegetação é queimada para servir como barreira que evita o avanço do fogo. Mas a situação saiu de controle e as chamas se espalharam. Os caminhões do parque, que deveriam apagar o fogo, não funcionaram. O Parque Nacional das Emas tem 133 mil hectares de área. A maior parte fica em Goiás. É uma das maiores áreas de preservação do Cerrado, segundo o ICMBio. Na região considerada Patrimônio Natural da Humanidade, vivem mais de 300 espécies de animais. Do país, bombeiros passaram a noite combatendo um incêndio de grandes proporções nos campos do Quiriri, a divisa entre Santa Catarina e o Paraná. Foram quase 24 horas de combate às chamas e o trabalho só terminou hoje cedo. A Alisandra Oliveira conta pra gente. Depois de uma madrugada de trabalho, os bombeiros conseguiram acabar com o incêndio por volta das 7 horas da manhã de hoje. Ao todo foram 450 hectares de destruição. As primeiras equipes chegaram às 11 da manhã de ontem. Mais bombeiros foram para a área no meio da tarde e a ação de combate às chamas teve apoio do helicóptero Águia da PM, que levou os bombeiros e também suprimentos para a equipe que trabalhou durante a noite e a madrugada. Para você entender certinho o local do incêndio, fica na divisa de 4 cidades: Garuva, Joinville, Campo Alegre e a cidade paranaense Tijucas do Sul. Os campos do Quiriri são um conjunto de várias montanhas numa região muito visitada por montanhistas. É uma área de difícil acesso. Só para chegar ao local do fogo, são cerca de 3 horas de caminhada, já que as chamas foram principalmente no alto da serra. Os bombeiros disseram que não foi possível determinar as causas do incêndio, mas há possibilidade de ação humana, por causa das queimadas e até fogueiras. Um tremor de terra foi registrado em Pancas, que fica no noroeste do Espírito Santo. Não é a primeira vez que isso acontece. O tremor foi considerado fraco, mas rachou paredes de casas e, claro, que assustou os moradores. Em Lajinha, distrito da cidade de Pancas, no noroeste do estado, a terra está tremendo. O primeiro tremor foi por volta de 8h15. Foi o mais forte, né? Que deu estrondo e também tremeu. Depois teve mais 5 que eu ouvi. Estava assistindo televisão ontem, chega tremeu, sentado no sofá e estava tremendo. A gente fica assustado, a gente não sabe qual é o próximo. A gente fica sempre na expectativa. O tremor de terra foi registrado pelo sistema da Rede Sismográfica Brasileira. O evento teve magnitude de 1,4, considerado fraco. Em Pancas foram registrados pequenos danos. Nesta mercearia, alguns produtos caíram. Pelo menos 2 casas amanheceram com rachaduras no muro e na parede. Só tinha um trincozinho com um sinalzinho só. De ontem para hoje que abriu assim? E deu esse sinal aberto aí. Já tinha uma rachadura aqui, mas bem menor, né? Aí com o evento que aconteceu ontem, dos tremores, a rachadura, como vocês podem ver aqui, abriu bem. Dá até para ver do outro lado da parede. Essa é uma região cercada por rochas e faz parte do Monumento Natural Pontões Capixabas. A Defesa Civil vem acompanhando esses tremores e não registrou nenhum deslizamento de pedras. Também já descartou a possibilidade de ser explosões em pedreiras de extração de rochas. Até o momento a gente está buscando resposta junto à universidade, junto a geólogo, à Defesa Civil do Estado, para ver se tem alguma resposta. Não dá para saber ainda quando vai ser o próximo, mas quando a terra tremer de novo, os moradores devem tentar, pelo menos, manter a calma. A gente sabe que é difícil, mas que o morador se mantenha a calma no momento e procure um local seguro, um local aberto. Evitar construções precárias. Sentir o tremor, corre para a rua onde tem um local mais aberto e ligue para a gente para estar passando as informações ou alguma ocorrência que tenha acontecido. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, por horário de Brasília. Para você, uma boa noite e até amanhã.